Oi, gente, dando continuidade do livro de Atos, capítulo 8, porém, nós iremos ficar no versículo 5 ao versículo 8. Então, presta atenção o que papai quer falar comigo e com você. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando. Amém? Nesse versículo 5 vai dizer assim: indo quem? Filipe, discípulo de Cristo, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção, aleluia, aos que ele dizia. Versículo 7, os espíritos imundos saíam muito, dando o quê? Gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Jesus, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre será. Amém? Você precisa crer. Você precisa colocar um tábua no teu coração que você pode pedir teu milagre, porque para ele nada é impossível. E nesse texto aqui que está escrito na minha Bíblia, fala assim: a oração aciona o poder que opera sinais e maravilhas. Você precisa ser um homem ou uma mulher de oração. E eu vou ler para vocês, amém? Fica atento. Filipe, um dos discípulos, era um homem de Deus como eu e você. No entanto, era usado de maneira poderosa. Espíritos malignos saíam de pessoas possessas, gritando bem alto. Coxos eram curados, aleluia, em grande número, oh glória. Quando Filipe pregava a palavra, o povo cria em Jesus e havia grande alegria. Por todo o livro de Atos, vimos relatos de milagres poderosos e salvação, cura e libertação, e de grandes números de pessoas recebendo o Espírito Santo, enquanto Filipe e os outros discípulos lhe punham as mãos, orando e proclamando a palavra. Multidões ouviam a mensagem de Deus, aleluia, e acreditava no Senhor Jesus Cristo. Qual o segredo do poder da igreja primitiva, você sabe? Pois é, como vê-lo manifestado em nossa igreja, em nosso ministério. Presta atenção. O segredo é a prática constante da oração. Oh, glória! Os apóstolos declaravam: e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Está escrito Atos 6:4, oh glória. A base dessas orações é a palavra de Deus, aleluia. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, aleluia, e a comunhão e partir do pão e as orações. Está escrito no mesmo livro de Atos 2, é só você lá ler Atos 2, a partir do versículo 42. Todo movimento causado pelo poder de Deus é sempre precedido de orações, oh glória, intercessoras. Um dos melhores exemplos nos dias modernos é o de um homem que moveu montanhas pela causa do evangelho, que fala, não sei se você já ouviu, é Charles Finney. Ele compreendia bem o poder da intercessão que fazia antes de suas históricas cruzadas. Ele era advogado de Deus, oh glória, aleluia, e o salvou, embora tenha conhecido o Senhor já na idade adulta. Então não te preocupes, porque se você tiver 15 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, 90 anos, já dá tempo. Deixou uma marca indelével por meio de um ministério que ecoa aos feitos da era dos apóstolos, seja um Charles Finney, oh glória. Nos lugares por onde Finney passou, comunidades inteiras se convertiam a Jesus Cristo. Bares, cinemas e teatros eram fechados, oh glória, que fez todos os bares da cidade de Serrinha. Pessoas no trabalho recebiam o poder de Deus, enquanto o Senhor se movia pela cidade, trazendo avivamento espiritual, aleluia.
O superintendente das fábricas perguntava: o que está acontecendo aqui? E os funcionários respondiam: o senhor não ouviu falar? 3 noites atrás, Charles Fiennes começou a realizar cultos na pequena escola da cidade. As pessoas na rua caíam sobre o poder de Deus e tinha de chamar Fiennes. Ele visitava as fábricas, os operários caíam pelo poder do Espírito. Então todos paravam de trabalhar. Ele pregava a mensagem de Jesus Cristo e todos os trabalhadores se convertiam. Oh, glória! Qual era o segredo então? Oração. Aleluia. Ele afirmava: eu entrava nos bosques para interceder, não podia orar na frente das pessoas, porque às vezes elas achavam que eu estava louco. Eu, literalmente, rolava no chão diante de Deus. Não estou fazendo apologia dessa prática, apenas relatando o que Fiennes experimentava. Ele dizia: eu me dedicava intensamente à intercessão quando via os perdidos na cidade e comunidade. Eu gemia por causa deles. Aleluia. Fiennes não era uma pessoa emotiva, era um advogado inteligente e culto. Um homem que se tornou reitor de uma das maiores universidades dos Estados Unidos. Olha aí. No entanto, ele não tinha vergonha de rolar pelo chão, gemendo pelo Espírito Santo. Fiennes buscava experiências espirituais, colocando o machado à raiz da árvore. Para ele importava, além das almas perdidas, dos corpos torturados pelo sofrimento e pela doença, e das mentes atormentadas por demônios. Nada lhe importava, a não ser a intercessão. Ele sabia que ela era necessária para que Deus derramasse o seu poder a favor dos necessitados. A intercessão amarra e rompe o domínio do inimigo. Presta atenção. A intercessão amarra e rompe o domínio do inimigo, que tenta impedir as bênçãos e os milagres de Deus. Era um poder tão grande que quando Fiennes se colocava diante das pessoas, elas eram convencidas de pecado pelo Espírito Santo, caíam pelo caminho como mortas ou chorando e clamando por misericórdia. Filipe tinha um ministério semelhante também. Estevão, em Atos 6:8, Pedro, João, lá em Atos 2, versículo 38 a 41, 4, 13, você também pode ser assim. Sabia? Você pode ser assim, eu também posso ser assim. As igrejas de hoje precisam de homens e mulheres com esse tipo de relacionamento com Deus. Pessoas que buscam a raiz do problema e por meio da intercessão neutralizar o inimigo e derrubar as fortalezas de Satanás. Oh, glória! Prepare-se o seu coração para receber, absorver e aplicar essa estratégia divina em sua vida. Comprometa-se novamente a buscar essa direção de Deus. Separe um tempo todo dia para orar e estudar a palavra, sem permitir ser distraído. Entregue-se inteiramente à vontade do Senhor em detrimento da sua oração. Enquanto Ele o guia e o dirige, então você será usado de maneira poderosa, enquanto as suas orações acionam o poder de Deus com a operação de sinais e maravilhas para a glória dele. Tudo é para a glória dele, mas depende de você. Posicionamento. E o seu posicionamento só depende de você pagar o preço na oração, na intercessão. Então seja um intercessor, seja alguém que paga um preço por aqueles que precisam de você. Você foi chamado de Deus, você foi chamado e escolhido para fazer a vontade de papai, não a sua vontade. E se você não aceitou Jesus, aceita logo enquanto é tempo. Que Deus abençoe você com toda a sorte de bens celestiais, em nome de Jesus, e até a próxima. Oh, glória!